seu capítulo 1. Nós estaremos lendo alguns versículos. Esdras, capítulo 1, estaremos lendo até o versículo 4. Depois vamos pular para o capítulo 3, versículo 10. E por fim, estaremos lendo também no capítulo 3, versículo 1 e depois o 10. Primeiramente, Esdras, capítulo 1. Quem achou, diga amém. E está fraquinho, falta mais gente. Vamos esperar mais uma ali. Amém, igreja? Melhorou. Esdras, capítulo 1. O decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor, Deus dos céus, Deus deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Capítulo 3, versículo 1. Reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu com um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, e os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar de Deus de Israel, para nele sacrificar holocaustos, conforme está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Pulando agora para o versículo 10. Quando os construtores lançaram os alicerces dos templos do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor, ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhas, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria, e não era possível distinguir entre os sons dos gritos de alegria e os sons do choro, pois o povo fazia enorme barulho. O som foi ouvido a grande distância. Amém. Que o Senhor Deus seja digno de abençoar a sua palavra neste momento. Bom, irmãos, a primeira mensagem para a Igreja do Senhor no ano de 2022 encontra-se, curiosamente, no livro de Esdras, um livro histórico, um sequencial de uma narrativa que se inicia no livro de Crônicas e se finaliza em Neemias. Primeira e segunda Crônicas, Esdras e Neemias. É um sequencial. Alguns historiadores até dizem que antes os livros eram só, que foi Esdras quem separou o livro para melhor entendimento, para facilitar a leitura ou por determinação do Senhor. Mas o fato é que Crônicas, Esdras e Neemias é um sequencial de narrativa, tanto do cativeiro até a libertação e reconstrução dos muros. O livro contém no momento que nós lemos, é a narrativa do povo judeu, da história do povo judeu no período pós-exílio da Babilônia. Mas quem foi Esdras?
Esdras foi um sacerdote, um escriba, e seu nome significava auxílio, ajuda do Senhor. De fato, ele foi para aquele povo, e o livro recebeu seu nome, provavelmente escrito por ele. Esdras descreve o cumprimento da promessa de restauração feita por Deus, citada no livro de Jeremias, capítulo 29, de 10 a 14. O profeta se referia exatamente aos 70 anos de cativeiro que aquele povo estaria passando e logo após Deus os estaria os libertando. Mas Jeremias não foi ouvido. Vale lembrar que o povo foi entregue nas mãos dos seus adversários pelo próprio Deus. Jeremias 25, de 1 a 14, ele relata: o próprio Deus os entregou nas mãos dos adversários por se distanciarem dos mandamentos do Senhor. O exílio na Babilônia se deu principalmente pela rebeldia, pela apostasia do povo frente aos mandamentos do Senhor. Os povos se afastaram, se esqueceram do que era correto diante dos olhos de Deus e ignoraram o alerta do homem de Deus, os anúncios do profeta, do homem de Deus, e não se renderam ao arrependimento genuíno. Deus então os entregou nas mãos dos seus adversários. Também foi o próprio Deus que se encarregou de arrancá-lo das mãos pesadas do Império Babilônico ao final de 70 anos de cativeiro. Para que nós possamos entender um pouco mais, a organização política da época era diferente. As 12 tribos estavam divididas, porém, após a morte do rei Salomão, o reino, a nação de Israel, passou pela divisão. Então ficou conhecido como Reino Dividido. As 12 tribos se dividiram. Ao sul ficou Judá e Benjamim, e ao norte ficou a tribo de Israel e mais as outras 9 tribos. Se juntaram as tribos e acolheram a Jeroboão, que era o rei, e para o sul ficou então Judá com a tribo de Benjamim. E os reis do sul seguiram a linhagem de Davi e faziam o que era certo aos olhos do Senhor, ao contrário do norte. O reino do norte, nessa divisão, o reino dividido, durou cerca de 2 séculos e caiu nas mãos do Império Assírio. Foram levados cativos, porque não faziam o que era agradável aos olhos do Senhor. O reino do sul, apesar dos reis serem da linhagem de Davi, 1 século e meio depois, ou seja, 3 séculos e meio após a divisão, também caíram porque se distanciaram também da palavra reta do Senhor. E então foram levados, foram entregues por Deus às mãos do Império Babilônico. E chegamos então no contexto em que nós lemos. O próprio Deus que os entregou nas mãos de Nabucodonosor foi o próprio rei que levantou o império de Ciro para libertar aquele povo. O texto, ele evidencia que a limitação humana muitas das vezes leva homens e mulheres a cometer atos falhos diante de Deus. Afastam-se da presença do Criador e, consequentemente, sofrem os efeitos nocivos do pecado. O reino do sul, ele estava seguindo a linhagem de Davi, os seus reis estavam na presença, mas em determinado momento eles se esqueceram, afastaram, perderam o foco, erraram o alvo. Mas há exemplo do que ocorreu com o reino do norte e o reino do sul. O problema maior não é homens e mulheres cometer erros, pecarem, não é homens e mulheres cometerem atos falhos, pois Deus, na sua infinita sabedoria, Ele conhece a imperfeição humana e certamente Ele não espera que nós, homens falhos, possamos acertar o tempo inteiro. Ele não espera isso. O problema do reino do norte, do reino do sul, de homens, mulheres, problema meu, talvez o seu e de muitos, é errar e manter-se no erro. O perigo está em tomar gosto pelo pecado. O perigo está na normalização da conduta perniciosa, achar que é normal aquilo que outrora era tido como pecado e que fere os mandamentos do Senhor. Nós vivemos tempos assim.
Muitas das vezes, aquilo que era uma atitude ruim no passado, hoje em dia adentra nas igrejas como normalidade. E nós não nos importamos. Às vezes, aquilo que era ruim diante dos olhos de Deus, que nossos pais descascavam o nosso couro, hoje entra nas nossas casas e nós nem vimos, não nos importamos mais. O pecado, ele é sorrateiro, ele é manso, ele vem devagarzinho. O adversário de nossas almas não tem pressa, ele vai entrando sorrateiramente. De repente, o Reino do Sul, estando na presença de Deus, não percebeu que essas práticas, a Bíblia relata que a idolatria tomou conta do reino. Talvez não percebeu. E nós entendemos que idolatria não é somente adoração à imagem, mas é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. De repente, entrou sorrateiramente, devagar, e quando perceberam, já estavam mergulhados nas práticas que desagradam a Deus. O problema é manter-se no erro. O problema não é errar. Todo ser humano erra, todo homem erra, mas manter-se no erro. O Senhor enviou seus profetas para avisar, para apontar, para alertar. Não deram ouvidos aos alertas de Deus, aos alertas do homem de Deus. Talvez esse tenha sido o maior erro do reino do norte e do sul. Israel e Judá erraram, permaneceram no erro e rejeitaram as advertências enviadas por Deus. A profecia anunciada se cumpriu, tanto para o cativeiro quanto para a libertação do povo. Jeremias já clamava, já pregava lá atrás, já avisava. Virão dias difíceis, estarão entregues no cativeiro, serão 70 anos, mas não foi ouvido. Nos dias de hoje pregamos, o Senhor vai voltar. Não somos ouvidos. São em momentos e narrativas como essa que podemos ver a graça de Deus se manifestando sobre o seu povo, seu cuidado, o seu amor pelos seus. Mas aí alguém pode pensar, mas como assim? Aquele povo foi entregue nas mãos do Império Babilônico, foram cativos, tiveram suas casas destruídas, tiveram seu templo destruído, queimaram suas casas, mataram seus jovens, mataram suas jovens, crianças, homens, mulheres, idosos, todos passaram pelo fio da espada. E você vem falar para mim do cuidado de Deus? Como assim? Não seria a ira de Deus? Sim, a ira de Deus. Mas até mesmo na ira de Deus, podemos ver o amor de Deus pelo seu povo. Assim como um pai ou uma mãe repreende o seu filho, entendemos que o Salvador repreendeu o seu povo por amor. Aquele que tem filho, que é casado, sabe, entende o que eu estou dizendo. Os próprios filhos entendem o que eu quero dizer. Né, Letícia? Quando você era pequenininha, Toninha lá para correr, tá? Não é Lucas? Não é Lucas, não, Alessandra não partiu. Mas é exatamente isso. Quando nós repreendemos os nossos filhos, às vezes uma palavra mais dura, às vezes uma cara fechada, isso não quer dizer que você não ama aquela criança, aquele adolescente ou aquele jovem. Isso quer dizer que a sua experiência, você já sabe lá na frente o que vai acontecer. Isso quer dizer que na sua experiência você está prevendo, precavendo, trabalhando a prevenção para que ele retorne ao seu caminho. Com Deus não foi diferente. Por inúmeras vezes, o homem de Deus anunciou, pregou, advertiu, foi enviado pelo Senhor, mas o povo permaneceu no pecado, distanciou-se do que era reto dos olhos do Senhor. O cativeiro foi necessário para que houvesse o despertamento e o crescimento espiritual, para que retomasse os caminhos corretos. Há momentos que isso acontece. Aquele povo sofreu muito. Mas há momentos em que a dor produz crescimento. A dor produz crescimento. A dor nos faz parar, nos faz pensar. E às vezes crescemos com inúmeras experiências que passamos. As experiências ruins, elas marcam mais nossas vidas, mas elas produzem um efeito. As experiências boas, às vezes não produzem tantos efeitos. A dor produz crescimento. O livro de Salmo traz várias obras escritas por autores que estiveram no exílio. É exemplo do Salmo 80, que nós lemos aqui, é o nosso tema, do Aviva no Senhor. O que lemos no início do culto
é um salmo de Asaf. Ele expressa a dor daqueles que estavam afastados da sua pátria, afastados da sua família, afastados dos seus amigos, dos seus costumes, impedidos de cultuar ao seu Deus. O desânimo e o desejo de liberdade, de cultuar, de voltar para casa, tomava conta dos seus corações. A incompreensão dos povos leva o salmista a questionar a Deus no versículo 12. Eu gostaria de estar passando uma parte desse salmo com os irmãos. Salmos 80. Quando a gente coloca ali, eu vou estar lendo aqui. Amém? Salmos 80, assim está escrito: escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que tens o seu trono sobre os querubins, manifesta o teu resplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos, para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderás tua ira contra as orações do teu povo? Tu alimentaste com pão de lágrimas e fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxestes uma videira, expulsaste as nações e plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos por sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Se seus ramos se estenderam até o mar, e os seus ombrotos até o rio. Por que derrubastes a sua cerca, permitindo que todos os que passam apanhem a sua uva? Javalis da floresta devastaram, e as criaturas do campo delas se alimentaram. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olhe e vê. Toma conta dessa videira, a raiz das tuas mãos direita plantou, do filho que para ti fizestes crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo, pela sua repreensão perece o seu povo. Repousa sua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos, invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o seu rosto, para que sejamos salvos. Esse salmo de Asaf, ele expressa a dor que aquele povo sentia, o desânimo, a desolação, a vergonha, por conta de um cativeiro de 70 anos. O desânimo, o desejo de liberdade de culto, as suas restrições, as dores, a carga pesada que carregavam, a incompreensão dos povos leva o salmista a questionar Deus. Eles sabiam por que eles estavam no cativeiro, eles foram avisados, mas eles não compreendiam a mão pesada do Senhor. Por que derrubaste suas cercas, permitindo que todos passam e apanhem as uvas? Por que derrubaste os nossos muros? Por que derrubastes a proteção que então tínhamos diante de ti? Certamente eles sabiam o motivo da repreensão divina. Talvez tivesse dificuldade de entender a severidade do castigo de Deus. Por esse motivo, a carta aos Hebreus, o autor escreve: terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Outras traduções: horrenda coisa, horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivos. Hebreus 10, 31. Queridos, muitas das vezes nós sabemos o motivo em que passamos determinadas situações, mas mesmo assim não nos vem na cabeça, não conseguimos compreender. É como uma criança que faz uma arte, é repreendida pelo pai, mas ele não entende por que ele está sendo repreendido daquele jeito.
mas aquele povo foi alertado, assim como muitas das vezes somos alertados do perigo, do pecado sorrateiro, mas não nos prevemos, não nos precavemos, fazemos tons de ouvidos mouros. Por tais motivos, estavam desanimados. Uma verdadeira oração e reconhecimento ao salmista. O salmista clama ao Senhor Deus. O final desse salmo, aliás, esse salmo inteiro é uma verdadeira oração. Ele expressa verdadeiramente o sentimento daquele escritor. E ele diz: vivifica-nos e invocaremos o seu nome. Vivifica-nos, Senhor. Eles estavam desfalecidos, estavam desanimados, sem força, sem vontade. E o clamor dele naquele momento: vivifica-nos, Senhor, e invocaremos o teu nome. Dá-nos ânimo, Senhor. Dá-nos força, meu Pai, e nós invocaremos o seu nome. Talvez a gente tivesse sem força nem para orar, porque há dias que nós nos sentimos assim, sem força para orar, para levantar da cama, sem força para buscar, sem força para nada. E eles clamaram: vivifica-nos, Senhor, invocaremos o teu nome. Não somente isso, não bastante somente isso, ele falou: restaura-nos, ó Deus. Não me dá apenas ânimos, mas renova a minha alma, renova o meu vigor, renova minhas forças, ó Senhor dos exércitos. Faze resplandecer o seu rosto sobre nós e seremos salvos. Somente diante da tua face, somente diante da tua glória, somente diante do teu rosto, Senhor, diante da tua presença santa, é que havemos condições de ser salvos. Ao chegar no capítulo 1 de Esdras, encontramos então a manifestação soberana da vontade do Criador. Após 70 anos de cativeiro, faz-se cumprir a profecia. Então Deus toca no coração do rei Ciro, liberta o povo, tornando possível a reconstrução do templo. Então, o capítulo 1 fala que Deus tocou no coração do rei Ciro, o rei da Pérsia, um império poderosíssimo, dominou todo o mundo, pegou para si cidades, palácios, acabou com o Império Babilônico, que já era uma potência. O livro de Crônicas narra a destruição causada pelos caldeus ao povo de Israel. Ele fala de morte, de choro, do fio da espada. Nós não vamos ler para poder avançarmos um pouco no tempo. E causou grande dor naquele povo. Aí vem o Império Persa e destrói todo aquele Império caldeu. Poderosíssimo. A palavra daquele rei era uma ordem daquela terra, em toda a terra. Ninguém ousaria a impor contra eles. Quando ele decretou, imediatamente começou a se cumprir. O versículos diante, capítulo 2 e diante, ele começa a narrativa de todo o preparativo, de todos os detalhes de como foram separados os povos, as pessoas, quem ia, quem não ia, a lista das pessoas, tudo foi preparado, tudo foi cuidadosamente cuidado, porque as coisas de Deus são santas e têm que ser tratadas com cuidado, com zelo. E ali começou então a se preparar e para adiante seguir em viagem. Foram divididos em 2 grupos. O primeiro grupo de judeus que foram liberados e chegou então a Jerusalém era o grupo liderado por Zorobabel. Nós lemos isso aqui. Chegaram a Jerusalém e uma grande tristeza, eu acredito, que assomou o coração daqueles homens e daquelas mulheres. Devem ter assolado, estava tudo destruído, tudo queimado. Nós pulamos aqui o versículo de Crônica, mas ele narra o que os caldeus fizeram. Depois os irmãos podem ler. Lá em Crônicas, capítulo 36, a partir do verso 17. Havia cheiro de morte naquele lugar. Milhares de vidas foram ceifadas ali, mancebos, crianças, homens, mulheres, idosos. Somente aqueles que serviam para eles foram mantidos vivos e levados para longe de casa. Suas casas foram queimadas, seus animais sacrificados, seu templo foi destruído. Muitos foram levados por Nabucodonosor e morreram em terras estrangeiras. Foram 70 anos de cativeiro. Aquele que já estava debilitado, com idade avançada, outros nasceram no cativeiro. E foi o caso de Esdras.
um escriba, amante da palavra, conhecedor da palavra de Deus, mas ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu no cativeiro. Mas ele, que foi alguém que, juntamente com Neemias e Zorobabel, que reergueram tanto o templo quanto os muros. Eram muitos desafios para serem enfrentados por aquele povo. Havia motivos para deixar tudo de lado, reconstruir a vida em outro lugar. Quem sabe aliar-se aos povos vizinhos era muito mais fácil. Contudo, não foi assim que eles agiram. Destaca-se no verso 2 do capítulo 3 do livro de Esdras a atitude de um verdadeiro adorador. Nós lemos aqui, o que eles fizeram quando chegaram? Quando viram tudo destruído, eles não sentaram e somente choraram, brigaram, marcaram. Não, lá está escrito: então Jesus, filho de Josadaque, e seus colegas, e os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar de Deus de Israel, para nele sacrificarem holocausto, conforme estava escrito na lei de Moisés. Olha o coração do verdadeiro adorador, olha a mudança de atitude, olha a mudança de comportamento, diante de um cenário destruído, devastado. Os irmãos podem entender onde nós vamos chegar. O que eles fizeram? Construíram um altar para o Senhor. E que vemos aqui é a atitude do verdadeiro adorador. Antes de tudo, antes de montar suas tendas, antes de preparar suas refeições, antes de olhar para as dificuldades, antes do medo, antes da renúncia, antes de qualquer coisa, antes das suas próprias vontades, antes de tudo, Jesua e Zorobabel começaram a construir o altar do Senhor. E ali eu quero destacar, existiam vários tipos de altar. Vamos lembrar que aquele povo era nômade. Existiam muitas, eles não eram mais nômades, né? Mas carregavam essa tradição. E existiam vários tipos de altares. Existia o altar de terra, usado para um sacrifício momentâneo, quando eles eram nômades. O altar de madeira, para ser carregado para onde fosse no deserto. A arca do Senhor era de madeira. O altar de bronze, ou banhado a bronze, para suportar fogo, para durar mais tempo. Mas ali, eles construíram um altar de pedras, conforme Êxodo 20, 25, para consagrar o local do Senhor. Era construído um altar de pedra. Eles construíram um altar de pedras, pedras dos locais. Colocaram ali, ergueram e sacrificaram holocaustos ao Senhor. O altar construído com pedras é um altar fixo, e sobre ele era oferecido sacrifício. Não tinha como movimentar aquele altar. Certamente o altar de pedras, construído naquele momento, não era uma obra de arte, com adornos, curvas, enfeites. Nada disso foi motivo para desviar o foco daqueles homens e mulheres. Devia ser um altar rústico, não é? Ao contrário, com o passar do tempo, eles aumentaram as repetições de seus holocaustos. Leiam em casa com calma e verão, e os irmãos verão, fizeram um holocausto, um sacrifício, ali adoravam a Deus. Daí para frente começaram a se organizar, passou de 1 para 2, e no final estavam fazendo 3 holocaustos por dia. Mas do que nós estamos falando, afinal de contas? O que nós estamos até agora tratando tudo isso, mostrando na história? Nós estamos falando de um povo que clamou ao Senhor por renovação. Estamos falando de um avivamento daquele povo, que entenderam a vontade de Deus e se renderam à oração de Deus, e colocando com isso prioridade em suas vidas. Aquele povo estava em pecado, aquele povo estava errado. Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor, sofreram duras penas, entenderam o seu erro, clamaram ao Senhor, foram libertos pela mão do próprio Deus e retornaram com seus espíritos revigorados. Estamos falando de um avivamento de um povo que buscou Deus sem levar em consideração as circunstâncias. O texto fala do medo que tinham dos povos ao redor, o local destruído. O texto narra, todo o capítulo narra toda a dificuldade que eles encontraram, tudo que tinha, foram perseguições, para medo, traições, mentiras. Mas eles não levaram isso em consideração, ergueram o altar do Senhor, trabalharam para a reconstrução do templo. Estamos falando do avivamento de um povo que preparou uma grande festa para marcar o início da restauração do templo do Senhor. Nós lemos aqui no versículo 10
Nós encontramos essa narrativa. Ali estava o sacerdote, estavam os levitas, com instrumentos, símbolos, roupas apropriadas, salmodiaram ao Senhor, cantaram salmos de Davi. E quando as pedras foram lançadas nos alicerces, o que nós vemos? Houve-se um grande barulho. Um grande barulho. A Bíblia não fala que houve-se um barulho, fala que houve um grande barulho. Os mais antigos lembraram do templo de Salomão, um templo suntuoso, toda a construção. Alguns talvez até tenham trabalhado, não sei, não posso afirmar, estou conjecturando, mas alguns antigos lembraram do templo de Salomão e prantearam, choraram, foram tomados por emoções. Os mais novos foram tomados por emoções e choraram. Alguns gritavam, os levitas tocavam, outros salmodiavam. Um grande barulho se fez. Um grande barulho se fez. Sabe o que nós estamos falando? É do barulho do avivamento. É o avivamento espiritual. É a emoção que tomou naquele lugar. É a emoção que tomou conta daquelas vidas. Aqueles homens e mulheres estavam emocionados porque estavam trabalhando no templo do Senhor. Não havia nada naquele lugar ainda, irmãos. Se você ler um pouquinho para cima, você vai ver, os pedreiros foram contratados para lançar pedras na fundação. Lançaram os alicerces, as belezas da suntuosidade do templo não existia. Quem já mexeu com obra tem a ideia, mais ou menos, do que eu estou falando. O irmão Mauro está ali, trabalhou com obra, irmão também já construiu muito tempo. A irmã Alessandra fez obra na casa dela há pouco tempo. Fundação, a gente faz um buraco no chão, gasta um dinheiro e morre, né, irmão? Joga tudo dentro do buraco. Tudo dentro do buraco. Argamassa, concreto, os estribos, né, a ferragem. Você chega, depois, por cima, ainda joga um pouquinho de terra para cobrir uma parte que não pode ficar exposta. Você chega na onda, você só vê uma beiradinha. Aí você fica até meio desanimado, tanto que você gasta, porque você não pode se economizar com a fundação. Então você não vê muita coisa. A construção daquela época era diferente, né? Mas acredito que, como lançaram pedras, eu acredito que havia uma fundação, um buraco, uma sapata, qualquer coisa parecida. Mas o fato é, não tinha nada bonito para se ver. E eles já estavam emocionados. Eles já estavam emocionados. Essa relata do verso 13 que no momento das pedras da fundação foram lançadas, um grande barulho formou naquele lugar. Gritavam de alegria, choravam de emoção. Alguém pode pensar, eram apenas pedras, irmãos. É exagero desse povo, mas aqueles corações avivados pelo Espírito Santo de Deus sabiam que as coisas de Deus são santas, assim como Ele é santo, e tudo que se faz para Deus tem um grande valor. Por isso se sentiram emocionados, por isso eles não pararam. Homens e mulheres ficaram emocionados, porque aquele momento representava um marco de um novo momento em suas vidas, e nada parou aquele povo. Mais para frente vamos ver, nada parou aquele povo. Houveram problemas, houveram dificuldades, mas se manteram unidos com foco, manteram unidos com o olhar no alvo. Caminhando para o nosso final, nós somos verdadeiros templos do Senhor. Ali eles ergueram um templo de pedra, madeira, não sei bem qual material, ou talvez um misto de material. Mas hoje, o verdadeiro templo do Senhor somos nós. Nós já fomos erguidos por Deus. Dentro de cada um de nós, o Espírito Santo faz morada. Ali eles ergueram um altar de pedras para o Senhor oferecer o sacrifício. O verdadeiro altar está no seu coração. Homens e mulheres que amam a Deus e não permitem que as circunstâncias desviem do seu foco e esperem e que impeçam a sua oração. Dentro do coração desse homem e dessa mulher existe um altar, porque nós somos templo do Espírito Santo, oferecemos o nosso coração, a nossa vida como altar ao Senhor. Nós estamos falando de um verdadeiro avivamento. Nós não estamos falando de um modismo quando o mundo prega de avivamento, que faz barulho, que veste camisa e que dança, nada contra. Isso também é importante, mas o que eu quero dizer é que o avivamento que a igreja tem que viver é um verdadeiro avivamento espiritual. O verdadeiro avivamento vem de Deus, inicia-se em Deus e não nos homens. Os homens clamam a Deus,
mas é Ele que nos dá esse avivamento. Foi assim que ocorreu no livro de Atos dos Apóstolos. Eles estavam reunidos em Pentecostes, festa de Pentecostes, mas o avivamento veio dos céus. O Espírito Santo veio dos céus, depois que passou pelos homens. Foi assim também com o povo de Deus. Estavam desanimados e caídos. Deus restaurou. Pode ser assim também, Jerusalém, com você. O desejo nasce no coração do adorador. É transmitido a Deus através da oração e da súplica. E é respondido com o Senhor através do teu Espírito Santo. Nós queremos avivamento. Comece a clamar. Dá o teu joelho, meu irmão. Vai buscar o Senhor. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu não sei. Mas o verdadeiro avivamento é necessário no coração do adorador. Da mesma forma que Deus usou os caldeus para derrotar o seu povo e levá-los cativos, Ele usou o rei da Pérsia para derrotar o Império Babilônico e deixar nele seu povo. Sabe o que o Espírito Santo nos fala? É que Deus move o impossível a favor do seu povo. Ah, mas está difícil. Vai lá. Vai louvar a Deus, vai salmodiar, vai chorar nos pés do Senhor. Mas não há impossível para Deus. Os relatos continuam. Nós podemos ver que o povo se manteve atento e disponível para as coisas de Deus. Não desviaram do alvo, mesmo diante de inúmeras dificuldades que surgiram, e para frente veremos. O avivamento espiritual não afasta do crente as suas lutas. Ninguém está falando que daqui para frente não é. Você vai ter problema mais não. Você vai ter problemas. Você vai ter lutas. Às vezes até aumenta as suas lutas. Mas o homem e a mulher que tem um coração avivado está cada dia mais próximo de Deus. Não desvia o seu olhar do alvo. E vale lembrar que o nosso alvo foi, é e sempre será Jesus Cristo. Em Êxodo 15, 26, o Senhor dá um alento para aqueles do seu povo. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos e os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Se atento a ouvires aos teus meus mandamentos, abra os ouvidos, busquem a palavra, orem. É promessa de Deus, irmãos, não é promessa do Evandro. E a promessa do Senhor se cumpre. É por isso que escolhemos esse tema para o ano de 2022. Aviva no Senhor. É necessário um avivamento espiritual no meio da sua igreja, no meio do seu povo. A exemplo do texto que serviu de base para esse estudo, nós temos que deixarmos de olhar para as circunstâncias ao redor. Ah, mas aqui está vazio, lá está cheio. Ah, mas aqui tem A, tem B, lá tem C. Deixa de olhar para as circunstâncias. Ah, eu tenho um problema tal. Todo mundo tem problema, meu irmão. Qual é a sua? Todo mundo tem problema. Então, centraliza na palavra do Deus vivo. Deixa que o Senhor cumpra os seus desígnios em suas vidas. Coloque-se à disposição do Senhor. Busque de todo o coração. Coloque Deus como prioridade na sua vida, porque a salvação vem do Senhor, Jerusalém. Salvação não vem do seu emprego. Salvação não vem do seu carro, não vem das suas dívidas. A salvação vem do Senhor. A igreja de Cristo está firmada em 3 fundamentos, e não necessariamente nessa ordem: oração, adoração e palavra. Nós temos o nosso culto de oração. E eu conclamo a você: faça um propósito com Deus, abra um espaço na sua agenda para orar ao Senhor. E eu vou repetir: abra um espaço. Geralmente a gente faz as nossas orações, a nossa leitura no tempo que sobra. Não entrega a sobra para Deus, igreja. Abra uma agenda na sua oração. Ah, eu vou acordar de manhã. Antes de eu falar bom dia para a Dona Paula, antes de eu pegar meu celular, eu vou fazer minha oração. Pega a sua Bíblia, ora ao Senhor. Ah, de manhã eu não posso, já acordo atrasado. Né, Bíblia? Não posso. Tudo bem. Separa um tempinho no seu horário de almoço. Eu tenho 1 hora de almoço. Beleza. Eu vou ter então 45 minutos. Porque esses 5 minutos, esses 10 minutos, eu vou orar ao Senhor. Ah, mas na hora do almoço não dá. Amém. Separa na hora de deitar. Ah, eu vou assistir minha televisão, vou ver meu jornal, vou para a minha faculdade. Antes de você deitar, desliga sua televisão 10 minutos mais cedo. Desliga seu computador 15 minutos mais cedo. Esse momento agora é do Senhor.
Eu não sei como você pode, mas a oração é um dos pilares do sucesso da vida cristã. A adoração é outro. Nós podemos adorar, podemos separar o que é que nós estamos ouvindo, o que é que nós estamos sentando. Eu estou indo para o meu carro, para o meu trabalho, eu não sei o que você ouve no seu carro, mas você pode colocar o louvor, pode adorar, você pode adorar a Deus de inúmeras formas. E a palavra, não se afaste do livro dessa lei. Fica atento ao que o Senhor, teu Deus, se ouvires atento à voz, Senhor teu Deus, fica atento à voz, Senhor teu Deus. Nós estamos com um plano de leitura bíblica. Esforça-te. Faça sua leitura bíblica. É a palavra de Deus. Na oração você fala com Deus, quando você abre a Bíblia, Ele fala contigo. Esse é o verdadeiro avivamento. São ventos impetuosos de avivamento. O Espírito Santo que move sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Vale a pena você tentar, você querer. Mas o verdadeiro avivamento nasce, vem de Deus. Ele inicia-se em Deus. Você deseja, mas é Deus que trabalha na sua vida. Mas se você não clamar, se você se distanciar da palavra do Senhor, distanciar-se dos caminhos do Senhor, ele não será avivado. Iniciamos esse ano. Aviva o Senhor, porque esse é o desejo do nosso coração. Aviva-nos, Senhor, enche nossa alma, enche o nosso coração com o teu fogo santo, derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós o teu amor, porque apenas estamos a tua palavra. Os nossos joelhos estão dobrados, Senhor, eu estou dobrando meu joelho, eu estou clamando a Ti. Senhor, esse tempo é para você, esse tempo é teu. Eu estou orando a Ti, estou falando, estou salmodiando. Será que nós podemos dizer isso? Será que nós podemos verdadeiramente nos sentir desavivados? Será que existe algo que possa impedir a esse Deus de agir na nossa vida? Esse Deus que nós estamos falando é o mesmo Deus que libertou o seu povo dos caldeus? É o mesmo Deus que morreu numa cruz para que hoje nós pudéssemos aqui falar que somos salvos, experimentarmos da salvação? O que você pede? Eu não sei qual é a sua vida, eu não sei qual é o seu caminho, mas eu sei que o Espírito Santo reservou para esta noite esta mensagem. E uma vez a psicóloga me disse: aquilo que clama, aquilo que fala várias vezes, quer ser ouvido. Que nós possamos nessa noite dar ouvidos à voz do Senhor e aclamarmos por avivamento. Possamos verdadeiramente nos colocar à disposição do Deus Altíssimo e sermos verdadeiramente avivados. Aviva-nos, Senhor. O desejo do nosso coração é que o Senhor, com ventos impetuosos, possa agir sobre a sua terra, sobre a sua casa. O anseio do nosso coração é para ver a sua igreja avivada, cheia do Espírito Santo. Senhor, que o teu Espírito possa encher a sua casa, da mesma forma que nós vamos olharmos para o mar, nós vemos a abundância de água, vemos ondas movimentadas pelo vento. Senhor, faça chover sobre as nossas vidas, chuvas de graça, Senhor. Senhor, atende, Senhor, ao nosso clamor. Oh, Pai Santo. Muitas dificuldades, oh Pai, mas nada disso possa impedir, oh Pai, a verdadeira duradoura de estar na presença do Deus Altíssimo. Porque longe de Ti, oh Pai, não há vida. Nada faz sentido, Senhor, se nós estivermos diante de Ti, Pai querido. Não faz sentido meu emprego, não faz sentido a minha vida. Nada faz sentido, ó Deus, porque tudo que tem provém de Ti, Senhor. Tudo que temos provém do alto dos céus. Não temos condições de nada se não for a mão de Deus a nos abençoar, a nos guardar, a nos livrar. Ó Deus Santo, somos tão pequenos, ó Pai, que não temos condições de ficar em pé. É o Teu fôlego de vida que colocou aquela massa de pé. Quando fizeste o homem no pó da terra, Ele não levantou. Oh Senhor, foi o Teu sopro,
O teu Espírito que adentrou naquela massa e colocou de pé e tornou o homem ser vivente. Porque somos mãos de ti, ó Pai? Nada, apenas o pó. Pai Santo, Todo-Poderoso, nós te clamamos nesta noite, Senhor, que a tua forte mão esteja sobre nós. Sustenta-nos, ó Deus, com a destra da tua justiça. Orienta nossos passos, nossa mente e coração, e possamos, ó Deus, com o Espírito renovado, entregar o melhor para ti. Aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra com as águas, cobrem o mar. Te viste comigo na igreja, a promessa que diz: aquele que creu, as ainda maiores fará. Nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que ferem a terra, façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra com as águas, cobrem o mar. Te vejo cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que creu, as ainda maiores fará. Que nós temos visto, não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que ferem a terra, que façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Agindo com